E voltamos com o Sem Censura de hoje, que falou já de Caso Lacerda, de transplante de medula óssea, do Doe Bem. Agora a gente vai falar de música com o Rodrigo Campos. Rodrigo, prazer em tê-lo aqui. Prazer é todo meu. Você, afinal, não é tão longe assim, como é que é mesmo? São Mateus não é um lugar assim tão longe? É, São Mateus não é um lugar assim tão longe, é o nome do primeiro disco do Rodrigo. Onde fica São Mateus? São Mateus fica na zona leste de São Paulo. Aí. Então tem essa brincadeira de que sempre ia tocar para o centro, para outros bairros. Pô, de onde você é? São Mateus. Pô, mas longe São Mateus, né, cara? Então essa história do título foi um pouco uma brincadeira com isso, com essa referência à distância, que realmente acho que tem cerca de 28 quilômetros do centro até São Mateus, uma coisa assim, 28, 30 quilômetros. E também tem uma coisa que eu comecei a fazer essas músicas desse disco, eu já tinha saído de São Mateus, então já era uma São Mateus também um pouco mitológica na minha cabeça. Então essa distância já era uma distância no tempo, sabe? Não era mais uma questão geográfica. Então é um disco que pega personagens ali de São Mateus, personagens reais e fictícios e coloca dentro de um álbum. Como se fosse um livro de memória, sabe? Então, mas é bem samba ainda, não é? Bem samba ainda, é. Você depois faz o Bahia Fantástico, não é isso? Bahia Fantástica. E aí você vai abandonando um pouco o samba, você vai entrando... Então, acho que tem uma coisa de uma desconstrução assim, permanente do samba. Acho que ele começou como uma matéria-prima mais evidente ali. E acho que a cada disco ele foi mais servindo como matéria-prima mesmo do que como um gênero assim, vigorando dentro do disco. Qual é a tua origem e aí você vai crescendo? Ele vai aprofundando dentro dessa... Porque o samba tem essa coisa de ser uma matéria-prima mesmo, assim, da música brasileira. Todos os gêneros brasileiros, eles transitam, de alguma maneira, eles passam por esse tipo de melodia, esse tipo de letra. A bossa nova, né, é uma síntese de uma escola de samba. O João Gilberto pegou a levada de uma escola de samba e traduziu numa levada de violão. Então, tudo passa um pouco pelo samba. Então, eu acho que eu levo isso um pouco a fundo no meu trabalho, né? Acho que mesmo Conversa com o Toshio, ele tem que é o terceiro disco, ele tem uma referência de samba forte ainda. Pois é, mas não chega no Conversa com o Toshio ainda não, que eu ainda quero te perguntar outra coisa. Você sempre compôs, você sempre tocou e você sempre cantou? E sempre foram coisas tuas? Sim, sempre. Eu virei cantor, assim, eu não me julgo um cantor, eu me julgo um compositor que apresenta as próprias canções. Então, eu comecei tocando, né? Acho que comecei com 10 anos, assim, mais ou menos, tocando percussão nas rodas de samba de São Mateus, que é um lugar que tem muito samba ali. E aí depois passei por cavaquinho, violão, e aí hoje eu estou tocando guitarra, outras coisas. Mas a coisa de cantar veio porque eu comecei a compor e tal, aí eu queria ter músicas minhas gravadas e tal. E aí não chegava nunca essa hora de alguém gravar uma música minha. E aí eu gravei um disco meu com canções minhas, eu cantando. A princípio eu até queria gravar esse disco convidando intérpretes para cantar as canções dentro do meu próprio disco. Mas no decorrer, acabou que eu cantei, o produtor do disco falou, canta você do seu jeito, tem uma graça o compositor cantar, apresentar sua própria Porque as letras canção. são tuas também, sim, né? Sim. Aí de repente chegou o Japão. É muito interessante. Estávamos na Bahia, aí você foi para o Japão? Sim, eu fui para o Japão, mas antes, eu compus as músicas antes. E eu nem sabia que eu iria para o Japão quando eu estava compondo as músicas. Mas acho que tem depois, com o tempo, eu fui tentando entender também esse processo geográfico dos discos, né? Que primeiro fala de São Mateus, que é um lugar realmente que eu conheci bem, que eu cresci, e que de alguma maneira transforma esse lugar numa mitologia, porque o disco cria arquétipos ali. Tem um moleque na rua, tem a professora, tem o malandro, tem os arquétipos todos do bairro ali. Então, de alguma maneira, transforma, com a distância, isso vira uma espécie de mitologia. Aí no Bahia Fantástica foi se apropriar daquele lugar enquanto um lugar de cultura no Brasil importante, enquanto um lugar que remete a várias experiências culturais, né? A literatura, a música, né? A própria miscigenação, né, do Brasil, ali, o sincretismo religioso. Então acho que a Bahia tem ali um celeiro, tem uma matéria-prima também do que se originou depois essa cultura brasileira. Então é como se é uma apropriação dessa Bahia para dizer também de coisas pessoais ali, que na época eu quis falar um pouco sobre a morte, era uma coisa que estava me inquietando muito na época. Os jovens ficam muito preocupados com a morte, os velhos eles esquecem disso. Olha só, aí você chegou no Conversas com Toshiro Mifune?
Toshiro Mifune. Ah! Sim, acho que é uma das... Porque o disco, ele flerta um pouco com o cinema japonês, né? Tem um personagem que é o Takeshi, que você pode dizer que é o Takeshi Kitano. Aí tem uma música que chama Abraço de Ozu, que pode ser o Ozu, do Yasujiro Ozu, né? Do cinema japonês. Mas, na realidade, ele também ele se apropria do Japão para criar alguns arquétipos, assim, né? Esses personagens, eles são como se fossem arquétipos do inconsciente. Assim, eu quis criar uma espécie de mitologia do inconsciente, como se o inconsciente fosse um Olimpo e esses personagens fossem entidades que estão ali trafegando nesse Olimpo de uma maneira mais primitiva, de uma maneira mais amoral, sabe? Para refletir um pouco essa coisa da amoralidade, dessa coisa anterior à moral. Que acho que hoje a gente vive um tempo muito que todo mundo defende uma moral superior, né? Todo mundo tem a sua própria moral e a sua moral é superior à moral do outro. Então o disco ele vem antes disso, antes dessa moral ser travada. Então ele prega essa dúvida, a gente duvidar um pouco da gente. E o inconsciente está aí para dizer isso, porque ele está sempre pregando peça na gente, né? Esse show que você vai fazer no Bar Semente hoje, que é aqui na Lapa, aqui pertinho, ele... diz para mim primeiro, é só hoje, amanhã, dá o serviço, senão a gente acaba esquecendo. Hoje eu toco sozinho no Bar Semente e amanhã eu faço um outro projeto na Áudio Rebel, que chama Sambas do Absurdo, que é um trio que eu tenho com a Jussara Marçal e com o Gui Amabis. Também no Bar Semente? Não, amanhã é na Áudio Rebel, Áudio Rebel onde? Visconde Silva, em Visconde Botafogo. Silva é Botafogo, é isso? Botafogo. Tá. Isso. E esse show do Bar Semente que você está hoje, vai ser conversa com o Toshiro ou você vai fazer Vão ser os 3 discos misturados, como é um show sozinho, voz e guitarra, eu vou estar sozinho, tocando as músicas dos 3 discos. É a primeira vez que você está se apresentando no Rio? Não. Já toquei bastante no Rio já. Você conhece bem a música do Rio, quer dizer, você tem toda uma curriola já, né? Então, tem esse lugar que é Áudio Rebel, que é um lugar que eu frequento bastante, que é um lugar de uma música mais independente, de uma música que está circulando sempre shows interessantes, independentes, mas shows mais alternativos. Então eu sou dessa turminha aí que tá correndo pelo alternativo, pelas beiradas. Não faz parte de um mainstream, é um outro jeito de fazer música. Tudo independente, a gente faz tudo, a gente grava, a gente faz as capas, a gente faz todo o processo, participa de todo o processo. Rodrigo? Tem que ser assim, né? Se quiser, tem que ser empreendedor, não é isso? Exatamente. Tá nessa... Ô, Rodrigo, e o Japão? Quando você chegou no Japão, era o Japão que você imaginava nas composições ou totalmente diferente? Como é que foi isso? Então, eu tinha muita referência do cinema japonês no Japão. Então, é como se eu conhecesse um pouco o Japão por causa do cinema, né? Mas quando você chega lá é completamente diferente, né? É um lugar que é muito diferente de qualquer lugar que eu já tive. Eu já viajei em alguns lugares do mundo, assim, mas acho que o maior impacto realmente foi o Japão, assim, acho que a própria coisa da cultura, principalmente, né? O embate com o japonês, assim, ele é muito diferente, você mas entender... a pergunta do Rodrigo, do Bruno é engraçada, assim, deu certo as tuas músicas, quer dizer, era aquilo mesmo? Então, aí que tá. Você escreveu bem sobre o Japão? Que você não conhecia? Então, é aí que tá a pegadinha do disco, porque na realidade não é um disco sobre o Japão, né? É sobre o inconsciente se apropriando desse Japão, mas usando o Japão como alegoria. Então, na realidade, não teve nada a ver com o disco. Né? O Japão, esse Japão do disco é um Japão que está dentro de mim e eu apenas usei o Japão como uma alegoria dessas questões que eu estava... Era isso que a gente queria saber, né, Bruno? Olha, a gente vai pedir para você tocar 2 músicas, porque depois a gente fica no Facebook, aí você toca agora no final do Sem Censura, que está na TV Brasil, e você engrena numa outra. Você vai tocar... Quais são as que você vai tocar? Então, vou tocar 2 do Toshiro, que é o Funatsu e o 2 Sozinhos. São ótimas. Então tá. Então você quer ir para lá, que aí eu já te levo, e aí você já... Apresenta uma. Eu vou só me despedir dos telespectadores, porque depois, né, quem não fica, vai embora. Então, deixa eu agradecer muito aos nossos convidados, ao Luiz Fernando, à Elisa, ao Gabriel, que vieram hoje ao Sem Censura, a vocês que nos acompanharam de casa, dizer para vocês que se vocês ficarem na TV Brasil, vocês vão agora ter o programa Cenário Econômico com Adalberto Piotto. Mas, aliás, hoje, mais tarde, hoje é quarta-feira, não é isso? Hoje é quarta. Tem filme na TV Brasil, são Noite de Reis, que é no programa Cine Nacional às 11 da noite, tá? Bom, se vocês estiverem com a gente no Facebook, vocês fiquem mais com a gente, que a gente vai continuar com o Sem Censura. Agora a gente vai ouvir
o Rodrigo Campos cantar o que ele vai apresentar hoje no Bar Semente, especialmente para nós aqui do Sem Censura. Obrigada a vocês. Até amanhã às 5. Rodrigo, com você. Funatsu, 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 rei covarde, nas ruas, nos bosques da antiga cidade. Funatsu, Funatsu, Funatsu é metade de um homem, de um bicho, de algo encarnado. Funatsu nas telhas, chutando as cancelas das casas das velhas da antiga cidade. Funatsu albino, da tromba amarela, cabeça vermelha, jorrando confete. Funatsu, 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 Funatsu. Funatsu, 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 rei covarde, nas ruas, nos bosques da antiga cidade. Funatsu, Funatsu, Funatsu é metade de um homem, de um bicho, de algo encarnado. Funatsu nas telhas, chutando as cancelas das casas das velhas da antiga cidade. Funatsu tranquilo, de sexta a domingo, comendo menino de segunda à tarde. Funatsu, 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 Funatsu. Muito lindo. Agora já estamos no Facebook. Você quer tocar primeiro agora, logo? Vou. Que assim a gente... Acho que eu vou mudar aqui no repertório. Pode fazer o que bem, você né? quiser. Jogo de bilhar na quarta, quinta futebol, sexta vai sambar, não falta, fim de semana igual. Jogo de bilhar na quarta, quinta futebol, sexta vai sambar, não falta, fim de semana igual. Mas na segunda-feira às 3 da manhã, tá no ponto esperando a primeira viagem. Faz final na saída do metrô Carrão.
começa de novo no fim da cidade. Jogo de bilhar na quarta, quinta futebol, sexta vai sambar, não falta, fim de semana igual. Jogo de bilhar na quarta, quinta futebol, sexta vai sambar, não falta, fim de semana igual. Mas na segunda-feira às 3 da manhã tá no ponto esperando a primeira viagem. Faz final na saída do metrocão e começa de novo no fim da cidade. Lindo. E a sua voz é linda. Vem pra cá. É verdade. Muito bom. Né? Ele canta bem, né? A música vem para você naturalmente? Como é que, por exemplo, essa melodia, como é que vem? Espera aí, ele tem que pegar o microfone. Está aqui já. Nossa, Tá aí? Então, É tão bonita, tão original assim, vem naturalmente. Como é que vem essas? geralmente você tá em casa ali com o violão na mão, você tá mais concentrado, um dia mais concentrado, que se aconteceu alguma coisa, você viu Não um vem filme. pra você, não, Bruno? Não, infelizmente eu não tô ainda. Você viu um filme, alguma coisa que aconteceu, que você tá... Aí, esses momentos que você consegue abrir uma brecha, assim, que você É talento se conecta. musical, é talento musical, né? Isso é um dom mesmo. É a musa que vem, né? Ou vem ou não vem. Ou não vem, Ou não tem tem ou não como. tem. Temos perguntas Tem, aqui sim. no Facebook? Ó, só um comentário. Maria Aparecida Lopes está vendo a gente de Jundiaí. Um abraço para Uau! Jundiaí. Aí, Jundiaí. Jundiaí, São Paulo. É perto de São Mateus, não, né? Não é Nada a ver. São Paulo é muito grande. Tão longe assim, né? Não é tão longe assim, mas não é tão perto assim também. Afinal, São Mateus não é tão longe assim. São Mateus não é tão longe assim. Olha só, para o Gabriel, a Júlia Pedroso, eu tenho duas perguntas para o Gabriel. Uma da Júlia Pedroso e outra do Hélio Nóbrega. A Júlia Pedroso fala, Gabriel falou que o Lacerda era bom em oratória. Qual é o segredo de um bom discurso? E o Hélio Nóbrega, ele está em Porto Seguro, na Bahia, ele quer saber qual é a editora do seu livro e em qual site comprar, já que lá ele só pode comprar por site. Bom, qual o segredo da oratória? É segredo. Eu não sei. É como a inspiração. Você aqui, não é né? professor de oratória? A oratória. Eu tive aula de música. A minha professora de canto dizia: todo mundo que pode falar pode cantar. Então tem uns truques de boa forma Tá. de fazer isso, fazer aquilo, mas no fundo é como a música. Você pode aprender. Qualquer um pode cantar e qualquer um pode tocar piano. Agora, tocar bem ou não tocar bem, fazer não tem. O segredo é a bossa, a gente nasce com ele. Tá? O meu livro, a edição, chama-se Edições de Janeiro. Eu tenho pessoas que você editar o nome do livro, meu tio Carlos Lacerda. O meu nome, Edições de Janeiro, compra pela internet. Compra pela internet. Tem certeza? Não, tem muita livraria que vende pela internet, né? É, muita livraria, Não livraria zero, né? Cultura, livraria da Travessa mesmo vende. Isso. A Caroline Souto, ela tem uma pergunta muito interessante e lúcida, e uma curiosidade dela, que ela fala, quem não pode doar sangue nem medula óssea, como pode ajudar? Dono, pela dor Bom, aí, é assim, Problema resolvido. Pronto, aí, mais Eu uma parceira. Acho interessante a colocação, porque nós sempre precisamos de ajuda. Como eu disse, eu estava falando sobre o voluntariado. Pode ajudar o paciente, pode ajudar os familiares que sofrem desse tipo de problema. Em associações como a Provita, por exemplo, é possível, juntando forças, apoiar essas famílias e esses pacientes que sofrem e que precisam de ajuda.
o tratamento, ele não é um tratamento curto. Então, muitos pacientes passam anos em tratamento. Porque você não faz o transplante de cara e pronto, acaba, não? Não, você tem que fazer em momentos eles têm que fazer, por exemplo, uma preparação com quimioterapia, para depois fazer o transplante, e depois tem um acompanhamento pós-transplante que pode durar anos. Isso tudo com internação? Não, na maior parte das vezes é ambulatorial, o paciente fica internado no pós-transplante em torno de 40, 50 dias. Nossa. Mas esse período de internação é um período crítico, em que eles se sentem muito isolados, muito só. Muito abandonados. Então é muito importante qualquer apoio. Existem várias ações que são feitas no sentido de apoiar pacientes que fazem esse tipo de Quer dizer, na verdade, por exemplo, se ela entrar em contato com a Provita, ela é encaminhada? Ela não é do Rio, ela é de outro lugar, não é? Não, eu não sei de onde ela é. Ela Mas não sim, disse, é importante que existe sempre alguma ajuda que pode ser realizada para esses pacientes. Por exemplo, nós temos ações veiculadas pela própria Provita e por outras associações de músicos que vão ao hospital e tocam para os pacientes ou tocam para as equipes para que tornar o ambiente um pouco mais leve, né? Existem ações relacionadas, por exemplo, ao desenvolvimento de campanhas que nós temos corridas, caminhadas, ou seja, toda iniciativa que possa promover o conceito, as necessidades que esses pacientes têm, é sempre bem-vinda. Então, quem não pode ser doador de medula, de sangue, de repente pode se engajar num tipo de ação como essa. E até compartilhar também, né, com as outras pessoas a possibilidade, porque às vezes você não pode, mas um amigo, um conhecido pode ser um multiplicador, né? Exatamente. Pode levar informação para grupos de amigos. Isso é além da idade e daquelas doenças contagiosas, tem mais algum empecilho para a pessoa ser doadora? Não, existem as doenças contagiosas, existem as doenças do sangue ou câncer. E existem algumas situações, por exemplo, uma mulher que esteja durante o período de gravidez. Ela não pode doar nesse momento. Então, existem alguns impedimentos que são passageiros, né, e outros que são definitivos. Agora, na maioria das vezes, o que a gente costuma dizer é assim, bom estado de saúde e uma vontade de ajudar. É verdade que as mulheres são maioria? Nós temos uma pequena maioria de mulheres, em torno de 54% dos doadores são mulheres e 46% são homens, né? Por quê? Você acha que as mulheres são melhores que os homens? Eu tenho a impressão de que as mulheres têm mais esse espírito de se doar e de ajudar, e também mais resistentes. É mais Vocês também têm essa sensação? Bom, já existe na população já existe um percentual maior pelo próprio censo de mulheres do que homens, mas durante muito tempo essa diferença foi maior. Agora a gente já conseguiu aproximar um pouquinho mais, fazendo com que os homens entendessem o quanto que é importante participar também. Então, coitados dos homens, eles só estavam querendo um incentivo. Um incentivo para se integrar, exatamente. Ô Vera, olha só, a Ismênia Vieira Lima, ela adorou a música. E ela fez um comentário maravilhoso. Ela diz, Roraima também não é tão longe. Quanto tempo? A gente pega um avião aqui, a gente está lá em Roraima em 3, 4 horas. Maravilha. E agora com a internet. Olha só. Rodrigo, você vai ter que fazer uma música lá para Roraima. Esse negócio de Japão não está com nada. Roraima não é tão longe, tem que ser seu próximo dia. Para Ismênia. O Carlos Brandão, eu não sei se tem muito a ver com o tema que o senhor está falando, mas ele quer saber se tem alguma novidade sobre policitemia. Bom, a policitemia... Eu nem sei o que é policitemia. Ele vai nos explicar. A policitemia é uma doença mieloproliferativa, ou seja, é uma alteração dessas células da medula óssea, e existem hoje drogas mais específicas no tratamento dessa doença, né? O transplante de medula não é uma primeira indicação para esse tratamento. Existem fármacos que foram desenvolvidos e hoje estão chegando ao mercado aí para o tratamento. É uma doença crônica que se desenvolve ao longo da vida e a medula óssea não é a primeira escolha no caso desse tratamento da policitemia. Tá. Em geral, esses pacientes têm, vamos dizer assim, muitas células vermelhas circulando.
um excesso de células vermelhas. Muitos têm que se submeter, por exemplo, à sangria para você poder reduzir o número de células vermelhas. Isso acaba criando outras alterações em diferentes órgãos do organismo. E existem drogas hoje que são usadas para o controle dessa doença. Maravilha. Obrigado, doutor Fernando. Nosso programa chegou ao final do final. Amanhã nós estamos de volta às 5 da tarde. Até lá. Obrigada.